do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos continuar o nosso curso de C aqui. Nós ainda estamos vendo arquivos, certo? Nós vimos como abrir e fechar um arquivo, leitura e escrita. Na aula passada a gente trabalhou com entrada e saída formatados e hoje nós vamos trabalhar com arquivos binários. Os arquivos binários são extremamente importantes para a computação porque é onde você consegue gravar dados no disco de uma maneira mais eficiente do que o texto. Como assim mais eficiente? Então vamos supor que você vai escrever, por exemplo, 10.000. Como texto, você manda gravar, ele vai ficar o 1, o 0, 0, 0, 0. Ou seja, ele usou para cada caractere 1 byte. Então ele vai ter aí o 10.000, vai dar 5 bytes, não é? E isso é porque está como texto. Quando eu gravo esse mesmo dado, os 10.000, como um dado binário, ele vai utilizar aí 2 bytes para representar isso. Então quer dizer que você já enxugou bastante, não é? Essa informação. Além disso, lembrando que se a gente trabalha com arquivo na ideia de stream, você tem também a questão de você fazer stream de um computador para o outro usando rede, alguma coisa assim, certo? A internet faz alguma coisa parecida com isso, mas tem toda uma padronização, porque o que é a letra A para um computador pode não ser para o outro, então você tem que fazer uma série de conversões aí, que no meu caso nosso aqui. Mas é interessante você aprender a trabalhar com arquivo binário. Bom, então um arquivo binário é um arquivo onde os dados são gravados, não são gravados como texto. Logicamente que uma string será representada como texto, mas os números não. Lógico, né? Você mandou gravar uma string, mesmo em binário ela vai continuar sendo um texto, né? Isso daí é meio óbvio, né? Bom, para isso eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer. A primeira coisa, apesar de não estar aqui no slide, a gente vai ver no código, eu preciso indicar que o arquivo que eu estou abrindo é um arquivo binário. Então a abertura de um arquivo, o fopen lá, eu tenho que informar que é um binário, tá? Basicamente colocar um Bzinho na frente lá, nada demais, tá? Mas as funções que eu tenho, fwrite, que ele grava, e eu tenho a fread também, que faz a leitura. O fwrite funciona da seguinte maneira, ó. Eu tenho que passar um ponteiro void. O que é um ponteiro void? É um tipo de ponteiro que não tem tipo de dado, ele aponta para qualquer coisa. Então eu posso apontar para um float, para um inteiro, para o que for, não importa. Porque aquilo vai, a partir daquele endereço, ele vai ler tantos bytes que tiver na memória a partir daquele ponto, e aí ele vai fazer a gravação. Então beleza, então o primeiro parâmetro que eu passo é um ponteiro void para o que eu quero gravar. O segundo parâmetro é o size. O que é size? Tamanho. Então indica quantos bytes aquilo que eu quero gravar ocupa. Beleza. O count, o que é isso daí? Quantos dados eu vou querer gravar? E o último deles é o stream, aonde eu vou querer gravar. Esse count é interessante. Porque olha só, eu tenho várias maneiras de fazer a mesma gravação de dados. Por exemplo, imagina que eu tenho um vetor com 10 elementos. Eu posso fazer o seguinte, eu posso falar para ele, olha, o ponteiro é esse para o vetor, o tamanho dele é o tamanho de um inteiro, que eu calculo assim que vão ser em torno de 2 bytes, depende da estrutura, mas enfim, 2 bytes. E quantos elementos eu vou salvar? Se o meu vetor tem 10 elementos, eu vou salvar 10 vezes aqueles 2 bytes. Essa é uma maneira. Então aí eu vou item por item que tem lá dentro. Agora eu posso salvar também como um bloco só de dados. Então eu posso fazer o quê? Eu posso falar, olha, eu quero gravar o vetor, o tamanho dele é a quantidade de itens inteiros que tem dentro do vetor. Então eu tenho que fazer uma multiplicação aí. E quantos que eu vou gravar? 1. Então ele vai lá, grava uma vez só. Tá resolvido, tá? Então o count ele serve para isso. Vocês vão ver que isso também vai servir para outras coisas, mas aí o conceito já está aqui. Essa função ela retorna a quantidade de elementos que você mandou gravar. Então o que acontece? Você mandou gravar 3, ele trouxe 3, ok. Pedir para gravar 1, ele trouxe 1, ok. Agora, se eu pedir para gravar 2 e ele trouxe 1 ou trouxe 0, isso é um problema. Então a partir daí que você vai tratar esse erro. Eu não vou entrar em alguns detalhes com tratamento de erro em C, porque é meio complexo
e isso daí, se você precisar, você consegue ler, estudar e tudo mais. Mas você tem um FER que vai resolver esse problema para você, tá? Você consegue verificar qual que é o erro que está lá e tudo mais. Isso não vem no escopo nosso aqui, mas é interessante se você precisar dar uma olhada. A outra função, o fread, que é o contrapartida do write, né? Você vai ver que ele tem os mesmos campos, segue a mesma filosofia, só que para a leitura, certo? Bom, nós vamos ter um exemplo aqui para a gente poder entender isso daí. Nós vamos criar um programa que cria um vetor, preenche esse vetor com os dados. Então você fala, encheu ele de dados. Gravou. Aí o nosso programa vai limpar esses dados, porque eu não vou... se eu mandar ler e ler por cima, talvez você vai falar assim, não leu. Então eu zero tudo e logo em seguida ele lê e imprime a informação que estava lá dentro. Vamos lá, vamos para o código. Primeiro então vou criar aqui o arquivo chamado binário.c. Binário não, né? Binário. Binário.c. Vamos fazer aqui o esqueleto. Eu vou precisar do stdio.h. Vou precisar também, nesse caso, do stdlib.h. Int main. Beleza. Return 0. Está aqui o nosso esqueleto, tá? Então nós vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, para gravar um arquivo binário, a primeira parte dele é normal, né? Venho aqui, ó, File, né? Tenho aqui o arquivo. Criei aqui, vou colocar um nome no arquivo também aqui, nome, arquivo. Vamos falar que ele vai ser igual a dados.dat, tá? Pode ser .bin, a extensão aqui pouco importa, mas tradicionalmente quando você vai gravar dados binários, você coloca a extensão .dat como sendo data, né, de dados. Vou criar aqui o meu vetor notas com 10 elementos, de 0 a 9, e já vou aproveitar, vou zerar toda a criançada aqui, porque eu preciso dele zerado para ficar claro o que está acontecendo. Aí aqui eu vou criar aqui um forzinho. Então, for int igual a 0, i menor que 10, i mais. Beleza, eu vou fazer aqui o meu for. Printf, digite a nota porcentagem de 10, nota 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10 e por aí vai. Logicamente o vetor começa do 0, mas aqui para o usuário ele muitas vezes não vai entender que é a nota 1 de 10, está no 0, então vamos colocar aqui uma maneira de fazer isso. E aqui um scanf, onde eu vou ler aqui a nota. Eu estou usando aqui inteiro, logicamente com a nota seria melhor float, mas tanto faz, tá? É o conceito só que a gente vai pegar aqui. Quando a gente for desenvolver o sisteminha lá, aí sim eu vou ter um pouco mais de análise, né? Colocar o tipo de dado correto e tudo mais. Aqui eu quero me ater aqui a conceito. Então eu tenho aqui agora o meu processo de gravação. Como que eu faço a gravação? Veja que aqui eu fiz só a leitura dos dados, preenchi o meu vetor. Agora eu quero gravar o vetor de uma vez só. Então, para isso, eu vou ter que fazer algumas coisas. Primeiro, eu vou ter que abrir o arquivo para gravação. Então, arquivo igual a fopen. Nome do arquivo. Veja que até agora não teve novidade nenhuma, né? Se eu quero abrir para gravação, W. Mas eu tenho um detalhe aqui. Eu quero abrir em binário, então WB. Isso indica que eu vou abrir um arquivo para gravação. Se o arquivo não existir, ele vai criar. E o formato de gravação é binário. Isso é muito importante. Se o arquivo for igual a nulo, isso quer dizer que deu problema. Eu vou vir aqui. Printf, erro na criação. Opa, vou colocar acentuação não, porque aqui no Linux vai funcionar, mas se o seu micro for Windows não vai funcionar. Então vamos deixar do jeito que está aqui. Então, criação do arquivo,
pular uma linha e depois vai sair aqui com erro, certo? Se eu não me engano, você pode tirar esse -1 aqui, ó. Eu acho que é exit failure, tá vendo? Você pode usar aqui também uma constante, tá? Então, se deu tudo certo, você sai com ok, se não sai com falha. Aí depende muito de como você quer fazer. Eu vou deixar desse jeito aqui para ter uma forma diferente, né? Você vai ver que ainda não é -1 aqui, né? 1, né? Historicamente sai com erro, é número negativo. Mas isso daí não há necessariamente, é uma verdade. Você pode sair com o valor que você quiser. Aqui também no return eu posso dar o quê? Exit success, tá vendo? Então aqui, ó, ele vai sair com 0. Você pode ver ali que deu 0. Então isso é uma maneira também de você ficar mais claro o teu código, né? Então vamos deixar nesse aqui desse jeito. Beleza. Abri o arquivo para gravação em binário. Então agora eu vou dar um fwrite. Esse fwrite, então, quem eu quero gravar? Eu quero gravar o meu vetor notas. Qual é o tamanho dele? Então, olha só, ele é um inteiro. Se eu chegar aqui e fizer isso, ó, size of int, eu tenho o tamanho de um inteiro. Mas eu teria que repetir 10 vezes o que eu quero gravar. Então eu posso vir aqui, eu colocar aqui 10 vezes e aonde eu quero gravar, arquivo. Só que aqui eu estou gravando 10 inteiros, não estou gravando vetor. Se eu quiser gravar o vetor, o que vai ter que mudar aqui? Uma coisa muito simples, eu vou vir aqui e vou falar, olha, o tamanho do que eu quero gravar é 10 vezes o tamanho de um inteiro e eu quero gravar ele como um elemento, um bloco só. O resultado final, tanto de um quanto do outro, vai ser o mesmo. Mas aqui facilita o processo de gravação, porque eu gravo um bloco de memória, depois eu leio o bloco de dados do disco para a memória de uma vez só. Então eu posso fazer isso daí, ok? No fim das contas, o resultado final vai ser o mesmo, mas eu quero deixar desse jeito aqui para que vocês entendam mais para frente uma coisa que nós vamos trabalhar dentro do sistema. A gente vai gravar um registro inteiro, então fica mais fácil de você entender se você tiver essa conotação aí. Beleza, fiz a gravação, eu posso vir aqui agora, dar um flush, né? Arquivo. Faço aqui a gravação do buffer. Mas eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente que vai dar na mesma. Por quê? Eu tenho que abrir esse arquivo agora para abertura, se eu tenho para leitura. Se eu tenho que abrir ele, eu tenho que fechar. Quando eu fecho, ele já dá o flush, então eu não vou repetir esse comando, só simplesmente vou vir aqui e vou dar um close. Então eu vou fechar o arquivo, ok? Beleza. Antes de fazer a abertura, eu vou vir aqui e eu vou zerar o meu vetor. Por que eu vou zerar o vetor? Para depois você não falar assim, o vetor já estava preenchido. Então não estava não. Eu vou fazer aqui zerar tudo que está lá dentro, para que depois a gente possa fazer a leitura e você vai ver que os dados vão estar ali. Então for int i igual a 0, i menor que 10, i mais. E agora eu vou simplesmente pegar aqui o meu vetor de notas e vou zerar. Beleza, zerei todo mundo. Então, se eu fizer agora a leitura, não pode estar zerado. Então, eu vou vir aqui, ó, processo de leitura. Eu vou vir aqui, eu vou abrir o arquivo de novo, agora somente para leitura. Então, fopen, o nome do arquivo aqui. E eu vou abrir para leitura, só que eu vou ler binário, então RB. Perceba que sempre é só acrescentar o Bzinho daquilo que a gente já viu e você vai ter o binário daquilo. Vou verificar de novo, né? If arquivo for igual a nulo, eu vou dar um printf aqui. Erro na abertura do arquivo, /n, beleza. E aqui eu vou dar um exit failure, para a gente manter o padrão, certo? Beleza, tá aqui então o meu arquivo aberto. Como que eu faço agora a leitura?
Então vamos lá, eu tenho duas maneiras de fazer isso, né? Eu vou dar um fread, eu quero ler para dentro de notas. Eu posso vir aqui, ó, um tamanho de um inteiro, eu quero ler 10 vezes o arquivo. Isso aqui vai dar o mesmo resultado, mas eu quero dar a intenção aqui de bloco. Então aqui, ó, eu vou ler um bloco e esse bloco vai ter 10 vezes o tamanho de um inteiro. Então aí eu vou ter uma leitura só que vai ler tudo de uma vez e jogar dentro do meu vetor, tá? Ele vai ler binariamente, byte a byte, e vai jogando. Para ele não interessa o que tem lá dentro. Ele vai fazer essa checagem. Agora aqui, eu vou ter aqui a impressão dos dados. Beleza? Eu vou ter outro for int i igual a 0, i menor que 10, i mais, printf, nota, porcentagem de 10, vai ser igual. Então ele vai vir aqui, vai ser igual a porcentagem d barra n. Então ele vai falar nota 1, nota 2, nota 3 e por aí vai. Então, i mais 1, sempre vai ter mais 1 aqui, porque ele vai começar do 0, mas eu quero apresentar a partir do 1. E notas i. Beleza. Então, teoricamente, só falta uma coisa aqui agora, que é fclose. Vou fechar aqui o meu arquivo, para eu não manter aí um arquivo aberto. Beleza, tá aqui, eu vou salvar, vamos tentar executar e vamos ver o que vai dar aqui. Se vai dar erro, se ele vai compilar bonitinho. Aparentemente compilou bonitinho. Então digite... escrevi errado, né? Vamos corrigir isso aqui. Então, Ctrl C e vamos de novo, né? Deixa eu achar aqui onde está errado. Digite a nota, porcentagem de 10. Dá um espacinho aqui. Dá 2 pontos, espaço. Beleza, acho que agora vai estar melhor. Beleza. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui regressivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só para a gente ter um valor que a gente saiba que realmente ele trouxe. Então 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza. Então ele veio, zerou e agora ele imprimiu, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Legal. Como é que eu sei que ele fez essa gravação? Bom, primeira coisa, eu tenho que abrir o meu arquivo aqui, que ele é um arquivo binário. Se eu clicar aqui, ó, o arquivo não é exibido no editor de texto porque é binário. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode abrir um examinador de binário. Eu tenho aqui uma extensão, quer ver, ó? Deixa eu escrever aqui, ó, Binary Viewer, que eu instalei para poder ver dados em binário, tá? Então, se você quiser instalar aí, ó, Binary Viewer, você vai ter a opção aqui. Então, quando eu abrir, eu tenho duas opções para abrir o arquivo. Vamos lá, eu posso clicar com o botão da direita e Open as Hexadecimal View, ou então eu abro ele da forma normal e clico aqui em Hex, tá vendo? Dá na mesma. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho sempre 4 bytes, cada inteiro ele tem 4 bytes, então olha só, o primeiro deles está aqui, 0A, 00, 00, 00. Se você pegar esse número aqui, ele está invertido, né? Isso é o padrão aí de muito sistema operacional. Então aqui, ó, 0A. 0A é o número 10, tá? Aí aqui o número 9, o número 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. E aqui ele nem mostra a representação em ASCII, porque é binário, então ele não vai mostrar para você o dado, né? Mas enfim, aqui então ficaria em ASCII a representação, mas você consegue ver que cada um dos elementos aqui estão representados em binário. Tá? Ele é invertido porque tem aquele lance do Little Endian, Big Endian e por aí vai. Cada sistema operacional pode estar de um jeito. Não vou entrar nesse detalhe aí, porque isso aí é uma questão de arquitetura e aí você pode ver com o seu professor de arquitetura, ele vai te explicar com muito mais propriedade. Gostou da aula?
Legal, hein, gente? Essa é a quarta parte de 6 do nosso trabalho aqui com arquivos. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, dá o joinha. Se você tem dúvida, manda mensagem, vamos interagir, isso é muito legal. Se você ainda não é membro do canal, vai lá, gente, e seja membro do nosso canal, isso é muito importante, certo? Toda vez que você se inscreve num canal, você fortalece ele, e a gente precisa fortalecer. Estamos com quase 500 inscritos aí, e com 500 inscritos mais um monte de view aí, o YouTube começa a liberar monetização, isso é importante para o canal, e eu assim, se eu começar a receber a monetização disso, eu consigo me dedicar mais tempo no canal, e aí as coisas podem acontecer de maneira mais rápida, legal? Não esquece de compartilhar esse conteúdo com seus amigos também, tá? Então não esquece, vai curtir, compartilha isso daqui, se inscreve se você não for inscrito e ajude a crescer essa corrente do bem aqui que está trazendo para vocês curso de qualidade de maneira gratuita, legal? Isso aí, gente. Até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem é a estrutura do tipo inteiro em C